É isso aí, senhores, mais um dia de gravação aqui na Autopar, diretamente do estúdio de podcast da revista Reparação Automotiva, dentro do stand aqui do Sindirepa. Eu tô olhando para lá porque os bastidores aqui tá muito legal. Tem muita gente aqui de diversos estados interagindo com as indústrias, se vendo, e isso pra gente é muito importante, que mostra que é o nosso DNA. E olha só, eu tô tendo aqui a oportunidade, o privilégio de conversar com uma das indústrias que eu não sabia a quantidade de tempo que ela está no mercado. E o meu convidado agora é o João da IMA. E, meu amigo, que prazer, e queria te agradecer aí por estar separando um tempinho para estar com a gente. Não, obrigado vocês aí pelo convite. Muito bom. E aí eu tava falando logo de entrada sobre o tempo que a IMA tem no mercado. Me conta um pouquinho aí, a IMA ela é uma empresa nacional, ela é uma empresa onde ela está se posicionando cada vez mais forte em quais áreas? Me fala um pouquinho do que é a IMA para o mercado. A IMA ela foi fundada em 1973, né, pelo seu Álvaro e a dona Lídia. E o nome IMA significa Indústria Metalúrgica Ali. E é Ali com dois L's, né? Porque é Al de Álvaro e LI de Lídia. E a dona Lídia é viva ainda, né? Ela ainda tá lá, tem 70 e poucos anos. A IMA tem 51 e a dona Lídia tem 77. Bacana. Então a dona Lídia começou nova lá, fazendo tudo, e ela tá lá até hoje, né? E é uma empresa 100% familiar, né? A terceira geração já tá lá dentro, já, com a presença dos netos da dona Lídia. E é uma empresa bem bacana, assim, né? E é uma história que se liga um pouquinho com a história da cidade de São Paulo lá, porque a gente ainda está na Vila Formosa, que inicialmente era um bairro industrial, hoje é mais residencial e persiste lá ainda no bairro, né? Então é uma história legal, a história da IMA. E aí a gente entende que produto nacional hoje é muito interessante porque romper barreiras, né? Então você está falando de 51 anos, é isso? 51 esse ano. 51 anos esse ano, e passar por todas essas etapas de modelos de carro, de evolução tecnológica e de criar novos produtos, é uma coisa que o brasileiro parece que sabe fazer muito bem, né? Porque ele adora carro, ele quer criar uma solução de qualidade, e aí eu acho que está acompanhando isso, né? Foi a história da IMA, ela se liga muito à questão do querer fazer, né, do brasileiro. A IMA, ela começou com o seu Álvaro e a dona Lídia lá, fazendo ponta de eixo do Corcel, entendeu? Do Corcel 1 ainda. Então eles foram no Ascata, encontraram uma ponta de eixo, e aí eles desenvolveram do jeito deles e começaram a vender no mercado, e hoje é aí a potência, né? Até onde a gente sabe, a IMA ainda é uma das poucas indústrias que fazem fundição no Brasil, né? Forjaria no Brasil. Fundição é um processo diferente, forjaria é outro. É a única forjaria ainda no Brasil que forja peças para a parte automotiva. É uma das poucas, se não a única forjaria do Brasil de peças automotivas. E falando de componentes de peças, né? A gente faz muita, assemelha a marca IMA a rolamentos, né? Você fica muito linkado com isso, né? E o portfólio da IMA hoje, como é que é? Então, é engraçado, né, falar de IMA e falar de rolamento, porque a IMA começou realmente a entrar no mercado com rolamento em 2018, 17, 18. A IMA sempre foi muito forte na parte de cubo de roda. Era o negócio da IMA, que no início ainda era uma outra indústria que fornecia rolamento pra gente, porém o cubo de roda não deixa de ser uma parte integrante de rolamento, né? Então você tem o cubo de roda de primeira geração, que é aquele cubo só com o pescoço, onde você aplica o rolamento, que é os carros mais antigos. Aí você vem para um cubo de segunda geração, que já é aquele cubo que vem com o rolamento fixado, que não tem como trocar, e o cubo de terceira geração, que é o cubo conjugado com rolamento e agora com a tecnologia ABS. Só que tem muito mais coisa, né? Tem tulipa, tem trizeta, tem bolachão, tem semi-eixo, a gente tem barra de estabilizadora, braço de força, garfo de embreagem.
selo de motor, tem muita coisa. Então, assim, tem bastante coisa para explorar aí. Eu percebo que quando a gente fala de IMA, né, a gente linka muito as pessoas que estão lá. Sim. Né, e eu percebo que todo o time da IMA é o time que já tem uma história de relacionamento com os mecânicos, com os reparadores, né? E como é que é isso? Como é que você, na hora de ofertar ou falar desse portfólio, os mecânicos, eles estão interessados e estão dispostos a querer conhecer? Porque é o seguinte, você tem um portfólio e muitas vezes aquele portfólio é por aquilo que ele é conhecido, não sabe se tem mais peças ou não. Como é que é a estratégia de vocês para poder colocar isso à disposição do mercado e apresentar isso ao mercado? Então, a gente tem iniciado uns trabalhos de marketing mais voltado na ponta, né? Então, assim, hoje a gente trabalha muito com grupos de WhatsApp, de mecânicos, e a gente tem difundido isso junto com um grupo de representantes, que a gente tem um grupo de representantes bem expressivo no Brasil, então praticamente todos os estados estão cobertos, onde os representantes eles disparam essas informações, e a gente tem trabalhado nesse sentido. Bastante coisa no Instagram, LinkedIn também tem divulgado bastante. E aí a parte de treinamentos também, né? A gente tem ido para o mercado, feito alguns treinamentos e visto, né, que por ser uma peça tão antiga, né, o cubo e o rolamento de roda, ainda se existem dúvidas quanto à aplicação, quanto ao que é, o que não é. Então tem muito mitos e verdades aí. Então, é nesse ponto que eu queria chegar, né? Quando a gente fala sobre aplicação, sobre instalação, sempre tem alguma coisa que não por conta não por conta do fabricante de autopeça, mas a montadora, ela coloca sempre, parece que é a própria pegadinha, né? Ou parece que a coisa é um detalhe que falta. E aí quando o reparador se depara com uma situação, falando propriamente de uma instalação, Sim. Muitas vezes a peça é igual, ela é idêntica, mas na hora que ela é aplicada, o que acontece? Dá o defeito. E aí o cara fala, olha, é a peça que não tá legal. Mas na verdade não é a peça, né? Muitas vezes faltou um detalhe. E aí, mas está atenta a esses detalhes? Ela tem essa visão de que isso é importante para o reparador? Tem. Um exemplo que eu vou usar é o cubo de roda da Toro, né? Então a gente tem a Toro a diesel e a Toro flex. Então você falou, se atentar às pegadinhas da montadora. Então assim, quando a gente fala de uma Toro flex e uma Toro diesel, a gente fala de torque de motor. Primeiro, então, quando a gente vai falar de reparação de veículos, tem que estar atento a que tipo de veículo que nós estamos fazendo manutenção. Quando é um veículo sistema ciclo Otto, é uma condição, e quando é um motor de sistema ciclo diesel, é outra condição. Um exemplo básico aqui que eu vou dar é, por exemplo, a Toro a diesel, agora eu vou falar aqui aproximado, o torque de aperto de um cubo de roda dianteiro de uma Toro flex, mais ou menos 260 a 280 Nm. Uma Toro diesel, 330 Nm. Aí, se ele já aplicou 330 Nm na Toro diesel, ele vai falar, é o mesmo torque. É a mesma coisa. Não é. Muda. Muda por conta de carga, muda por conta de tração, muda por conta de torque do motor. E se você colocar 330 Nm no cubo da Toro Flex, você pode destruir um rolamento. E esses detalhes que é interessante. E isso vocês procuram sempre estar atento a isso e estar passando isso para o mercado? Ó, o que a gente está buscando agora, Diz, é o seguinte. É municiar o mecânico com a maior quantidade de informações possíveis. Porque assim, não é assustador quando a gente vai para o mercado para fazer parte de treinamento e conversar com o reparador e ainda se há dúvidas quanto à aplicação de rolamento. O rolamento existe, desde que eu nasci existe o rolamento. Cara, e aí você olha para o mercado assim, você pega um rolamento com defeito, o mecânico fala, eu já apliquei 2, 3, 4 rolamentos e apresenta o mesmo defeito no mesmo carro. Aí falou assim, mas você já fez o diagnóstico das outras peças? Aí ele, não, mas você sabe fazer o diagnóstico das outras peças? Então assim, ferramentas que deveriam ser de fácil acesso para o mecânico, um súbito, um relógio comparador, um micrômetro, um paquímetro, muitas vezes não se tem na oficina,
para você poder fazer a medida de empeno de um disco, por exemplo, um disco de freio. Isso aí. Para você identificar o empeno de um disco de freio, a mesma ferramenta que você identifica o empeno de um disco é a mesma ferramenta que você diagnostica o empeno de um cubo de roda. Isso aí. Entendeu? E aí você vê muita dúvida no mercado. Então isso é assustador. Mesmo porque nós já estamos na era dos carros elétricos. É isso aí. Então, assim, é o que eu falo para todo mundo. Eu fiz um curso de carros elétricos. Hoje, mais de 99,9% das oficinas do Brasil não tem condições de atender ninguém. Você não tem uma tomada de aterramento para descarregar a bateria de um carro elétrico. Isso aí. Porque se você colocar a mão ali... Hoje eu estava vendo um BYD Dolphin. É 6.6 kVA. Cara, isso transferido para watts dá mais de 400. Imagina você tomar uma descarga elétrica de mais de 400 volts. Você morre na hora, entendeu? Então, a gente ainda não aprendeu a aplicar as peças que são antigas. Imagine as novas. Então, é importante o trabalho de vocês, de divulgar isso daí, de estar sempre levando as fábricas lá na ponta para poder estar falando sobre isso. Legal. E como é que faz para achar a IMA nas redes sociais? A IMA tá como Autopeças IMA no Instagram, no Facebook, e tem também os nossos contatos lá das redes sociais. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, a gente tem também o WhatsApp e pelo site também, né? Pode buscar lá, dá um Google lá, coloca lá Indústria Metalúrgica Ali, que vocês vão encontrar a gente. A gente hoje está na rua José Delmudo, na Vila Formosa, no centro de São Paulo, né? Bem diferente do que todo mundo faz, né? Hoje as indústrias normalmente vão para o interior, a gente ainda é um dos poucos que ainda mantém ali dentro da cidade de São Paulo, que é uma loucura, né? É isso aí, é isso aí. Isso aí, pessoal. Esse foi o João falando um pouquinho aqui sobre a história da IMA, sobre a participação dela no mercado e a importância da IMA para o mercado, né? Também, parabeniza todo mundo lá, né, da IMA, os nossos amigos lá, o João, o Álvaro, Alvarinho. o Lara. Então tem muita gente boa lá. E eu queria, para vocês que não conhecem a IMA, só dar uma googlada, como diz o João aí. E a IMA vai estar apresentando todo o seu portfólio. João, obrigado. É uma honra ter você aqui, viu, amigo? Obrigado a vocês aí, a Reparação Automotiva. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente é muito grato ter participado aí do podcast e estamos com as portas abertas para receber todo mundo. Tá, então assim, a dona Lídia adora receber o povo lá, mecânico, reparador, quem quiser ir lá. De novo, dá um Google lá, busca a gente na rede social, a gente vai estar esperando vocês. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço. É isso aí, pessoal. IMA na área aí.